Boa tarde, turma. Como é que vocês estão? Bem, esse aqui é o nosso segundo vídeo, né? Porém, nós estamos na terceira aula, tá? Então seria a aula 3, ok? Porque no primeiro vídeo lá eu gravei a aula 1 e 2, tá bom? Então essa é a aula 3 da sequência número 9, atividade prevista aí para sexta-feira, dia 20 de novembro, tá bom? Para essa data aqui nós temos duas atividades, né? Uma de português, duas atividades não, duas disciplinas, né? Português e matemática. Atividade de português, nós temos aqui, né, a interpretação do texto. Que texto? O texto que nós vimos no outro vídeo, a gazela e o caracol. Então, lá no início nós colocamos um conto africano, a gazela e o caracol. O professor fez aí a leitura no vídeo passado, né? E agora aqui nós temos as questões de interpretação. Ó. A gente pede aqui, releia o conto africano, a gazela e o caracol, e depois responda as questões abaixo no seu caderno. Então, questão 1, ó, quem são os personagens do conto? Então, você vai ver lá quem que participa da história. Tá fácil, né? Perguntinha 2, ó, por que a gazela duvidou da capacidade do caracol? Então, a gazela fala lá que o caracol é lento, né? Ele não é incapaz de correr, não tem capacidade de correr. Por que a gazela disse isso? Né? Duvidou da capacidade do caracol. Exercício 3, ó. Como que o caracol conseguiu provar o contrário para a gazela? Porque aqui na pergunta não fala capacidade do quê, né? Ela só duvidou da capacidade do caracol. E como que o caracol conseguiu provar o contrário para a gazela? Que ele tinha, sim, capacidade. Não fala capacidade do quê? Tá? Assim, todos os seres vivos possuem habilidades. São habilidades diferentes quando você compara um ser vivo para o outro. Tá? Ok? Então, como é que o caracol conseguiu provar, né, para a gazela que sim, que ele tinha capacidade? Exercício 4. Ó. O que ele utilizou para conseguir, né? No caso aqui, o caracol. Como é que o caracol conseguiu, né? O que ele utilizou para conseguir provar, né, o contrário para a gazela? Aí você assinala aqui, ou você escreve no caderno qual a resposta é a correta. Ele usou a velocidade, ele usou a inteligência, a lerdeza ou a corrida? Ok? Exercício 5. Se esse texto fosse uma fábula, que moral de história você daria? É que quando o professor leu esse texto lá no outro vídeo, eu falei que o texto ele era semelhante a uma fábula, né? Mas ele é um conto africano. Ok? A gente não vai falar que ele é uma fábula porque ele não mostra aqui o moral da história, mas eu consigo tirar uma moral dessa história. É o que eu estou perguntando aqui. Ó. Então, se ele fosse uma fábula, qual seria o moral? Que moral você daria para essa história? Tá bom? Exercício 6. Você sabe o que é uma gazela? Já ouviu falar em gazela? O que é uma gazela? Se sim, o que é? Tá? Se você não sabe, pesquise e escreva o que é uma gazela. Então, se você sabe, você escreve direto. Se você não sabe, você vai pesquisar para descobrir e aí escrever o que é uma gazela. Ok? Então, são 6 perguntinhas aí, né, que você vai fazer com base no texto A Gazela e o Caracol, né, o conto africano. Depois tem uma atividade de matemática, atividade 2 de matemática, né, atividade 1 foi no vídeo anterior, e é um quadro numérico. Está escrito aqui, ó. Patrícia quer organizar o quadro de números em ordem crescente, que é do menor para o maior. Mas ao escrever alguns dos números, acabou se atrapalhando e os registrou fora da sequência. Circule os números no quadro abaixo que for escrito fora da ordem. Então ela quis fazer aqui da ordem crescente, do menor até o maior. Ela fez, né, uma sequência numérica. Só que tem alguns números aqui que estão fora da ordem, eles estão no lugar errado. Né? Você tem que descobrir quais números estão no lugar errado aqui e circular esses números. É mais de um, tá bom? Depois que você circulou os números que estão fora da ordem aqui, aí você, não, aqui tá escrito, agora que você já verificou os números que foram escritos fora da ordem,
Aí você vai escrever todos os números do quadro em seu caderno, colocando-os em ordem crescente. Você vai colocar certinho lá. Lembrando que o quadro era para estar inteiro em ordem crescente, mas tem alguns números que estão fora da ordem. Então, primeiro você encontra quais números estão fora da ordem, estão no lugar errado, circula esses números, depois escreva esses números no seu caderno usando a ordem crescente, usando a ordem correta. Ok? E é isso, tá? Para esse segundo dia de aula aqui, essa segunda videoaula, é só isso. Atividade de interpretação do texto A Gazela e o Caracol. E atividade aqui usando o quadro numérico, refletindo aí sobre sequência numérica na ordem crescente. Tudo bem? E é isso, tá? Espero que vocês consigam fazer. Façam com carinho, com paciência, com atenção. E se tiver dúvida, vocês chamem o professor no WhatsApp. Ok? Bons estudos. Tchau, tchau.